Domingo passado, meus irmãos, estávamos celebrando a solenidade da ascensão de Jesus aos céus. E tivemos a oportunidade de dizer que a festa da ascensão tem um estreito vínculo com a solenidade de Pentecostes. Jesus preparando os corações para explicar a necessidade da sua ida aos céus, da sua subida, ele disse: olha, é bom que eu vá, eu preciso ir, se eu não for, não virá sobre vós o Espírito Santo, é preciso que eu vá. E antes da subida de Jesus aos céus, ele deixou a última recomendação, a ordem que ele deu aos apóstolos: ide e fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a todos o que eu pessoalmente vos ordenei. E aí vem a promessa: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, até o fim dos tempos. E subiu aos céus. E hoje, meu irmão, minha irmã, na alegria de celebrarmos Pentecostes, nós celebramos o cumprimento da promessa do ressuscitado, que junto ao Pai envia sobre os apóstolos, reunidos no cenáculo com Maria, a sua mãe, o Espírito prometido, para que eles pudessem cumprir a ordem de Jesus. Como anunciar a todos os povos, como anunciar o Evangelho, como dar testemunha da ressurreição, sem a autoridade e a força do Espírito Santo. São Paulo falou na segunda leitura para nós, na sua primeira carta aos Coríntios, que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Olha que coisa profunda isso aqui. Ninguém pode dizer. E a igreja nasce em Pentecostes para dizer ao mundo que Jesus é o Senhor. Por isso que na primeira leitura, São Lucas, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, ele nos apresenta a descrição histórica de Pentecostes. Como tudo aconteceu. Estavam lá trancados, as portas fechadas, por medo dos judeus e também dos romanos, os apóstolos. E Nossa Senhora certamente encorajando a eles: olha, confiem na promessa do meu filho, confiem, esperem, chegará a força do alto, encorajando aqueles homens amedrontados. E Jesus já havia ressuscitado, mas faltava a eles a experiência pascal pela força e pela autoridade do Espírito Santo. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, e encheu a casa onde eles se encontravam. Então, e veja o sinal escolhido por Deus, apareceram línguas, como de fogo sobre eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e aí sim, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Em comparação com o corpo humano, meu irmão, minha irmã, a língua é o órgão responsável pela fala, pela comunicação. E o Espírito Santo vem como grande comunicador para falar ao mundo, anunciar ao mundo que Jesus é o Senhor. Nós sabemos que Jesus é a palavra, mas a palavra tem que ser ouvida, a palavra do Pai tem que ser comunicada, transmitida, e o Espírito Santo dá o entendimento da palavra, fazendo com que a comunicação entre Deus e nós, em Jesus, se torne algo compreensível e mais experimentado, assumido na nossa vida, na nossa realidade cotidiana. Portanto, vem Espírito Santo para fazer de nós testemunhas de Jesus, para que possamos anunciá-lo ao mundo. Vejam o fenômeno que aconteceu em Pentecostes, segundo o relato bíblico, a igreja chama de xenolalia. Sabe o que é isso? É a graça de você, inspirado pelo Espírito Santo, falar um idioma
uma língua diferente, que você não conhece, mas que você fala, e é aquela pessoa que entende o idioma, reconhece naquela linguagem e torna-se tudo compreensível. Havia muitos estrangeiros lá em Jerusalém, por ocasião da Páscoa. Você ouviu aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, da Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, da Líbia, cada um falando o seu idioma. E quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, as portas do cenáculo se abriram, e não mais com medo, na insegurança, mas na coragem da fé, começaram a mostrar a face da igreja, dinamizada e animada pela força do Espírito Santo, e começaram a falar diversos idiomas, línguas que eles não conheciam, para que todos pudessem entender e compreender o que estava sendo dito, o anúncio do Evangelho, e proclamando que Jesus é o Senhor. Mas como é possível? Nós escutamos eles falarem sobre e anunciar as maravilhas do Evangelho na nossa própria língua. Sim, porque o Espírito Santo é o Espírito unificador. Ele une em uma só expressão de fé a linguagem que tem que ser dita ao mundo. Meus irmãos, e daí, desse momento em diante, a igreja nunca mais deixou de fazer exatamente o que os apóstolos fizeram em Pentecostes: anunciar o Evangelho, proclamar a todas as nações, na diversidade de povos, de línguas, de nações, mas uma só fé, um só batismo, um só Senhor, e anunciar rapidamente as maravilhas de Deus, para que todos, sem exceção, possam conhecer Jesus Cristo. A igreja, meu irmão, é este corpo místico de Cristo, como São Paulo muito bem nos falou na segunda leitura. Novamente cito a segunda leitura, ele faz aquela comparação, um corpo humano. É um só corpo humano, mas que tem vários órgãos, e cada um, no exercício da sua função, faz com que o corpo todo seja o corpo humano, na diversidade das suas funções. Graças aos olhos nós podemos enxergar, graças ao ouvido podemos ouvir, a boca para falar, as mãos tocam, os pés andam, nos ajudam à locomoção. Tudo age perfeitamente e harmoniosamente dentro de um contexto diverso. É essa a realidade, na diversidade de dons, de ministérios, de carismas, de trabalho que exercemos nesse corpo místico de Cristo, que é a igreja. Todos somos dinamizados e animados pela força daquele que é insubstituível, indispensável, porque sem ele nada tem vida. Volto para o corpo humano, meu irmão. Se você tira a alma, que é o princípio vital da matéria, o corpo deixa de estar vivo, animado. Nós não deixamos de ser pessoa humana, passamos a ser um cadáver. Mas enquanto a alma está presente no corpo, é ela quem anima e dá vida à matéria. É claro que isso não seria possível, mas se tirássemos o Espírito Santo da igreja, a igreja deixaria de existir simplesmente, porque ela não teria mais vida. O Papa não seria Papa, os bispos não seriam bispos, os padres não seriam padres, os diáconos, os religiosos, os catequistas, todos os ministérios, os leigos, nada existiria, porque nós estaríamos mortos, sem vida, sem ânimo, sem vitalidade. Mas o Espírito veio, e veio com autoridade e poder. E a igreja, animada e fortalecida pela força do alto, ela está aí no mundo, em meio às tribulações, perseguições, críticas. Ela subsiste pela autoridade daquele que foi dado e enviado, fazendo com que tudo aconteça, os sacramentos aconteçam, Jesus aconteça, a liturgia celebre o louvor a Deus,
os ministérios sejam exercidos, os sacramentos administrados, tudo, meu irmão, tudo, 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 porque o Espírito Santo é a alma da igreja. É Ele quem nos faz ser o que somos, discípulos de Jesus para sermos missionários. É Ele quem nos capacita a obedecer à ordem de Jesus. Ide e evangelizai a todos os povos. Você, meu irmão, minha irmã, no dia do teu batismo recebeu o Espírito Santo, que configurou você à imagem de Jesus, te tornando filho de Deus pela graça santificante. Nós nos tornamos um com Jesus. No sacramento da crisma, o Espírito Santo novamente, com os seus 7 dons, vem trazer a maturidade espiritual, para que aquele que já foi configurado a Ele em Jesus no batismo, possa agora, confirmado, se tornar um cristão completo. Por isso que a crisma é o último sacramento da iniciação cristã. O Espírito Santo faz a obra completa. E aí, meus irmãos, estamos no mundo sem sermos do mundo, somos sal da terra e luz, porque brilha em nós a força do ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. É Ele quem tudo faz. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor sem a força dEle. E para sermos testemunhas da ressurreição de Jesus, vinde Espírito Santo, vem sobre mim, sobre as minhas fraquezas, sobre as minhas misérias, renove, Senhor, meu espírito, renove a face da terra a partir do meu coração. Dai-me a graça da perseverança. Ontem aí, celebrando Santa Rita, sem o Espírito Santo, como ela seria santa, como alcançar a santidade, como dar testemunho de Jesus, ninguém seria capaz disso. Mas porque se abriu ao Espírito Santo, a graça acontece. A festa de Pentecostes é o cumprimento da fidelidade de uma promessa de Deus, mas também é a nossa responsabilidade em sermos agora no mundo continuadores da missão de Jesus. Então, no final da missa, o padre vai apagar o círio, porque nós nos tornamos agora esse sinal pascal no mundo, de sermos sal da terra e luz nas trevas. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, persevere, mas sempre na autoridade do Espírito Santo, pois é Ele quem renova e faz nova todas as coisas.